O emagrecimento não é apenas uma questão de estética. O sobrepeso e a obesidade causam perda na qualidade de vida e problemas de saúde. O papo de hoje é com 3 especialistas na área do emagrecimento, que vão nos ajudar a saber como perder aqueles quilinhos indesejáveis. Então acompanha com a gente após a vinheta. Olá, eu sou a Camila e esse podcast é patrocinado pela Vitafor para nutrir você de informação, saúde e conhecimento. Vem viver bem! Sou Isabela e juntas vamos trazer histórias de superação e muita informação para você viver melhor. Sejam muito bem-vindos a esse espaço para aprender mais sobre saúde e nutrição. Faça sua inscrição em todos os nossos canais para não perder nenhum conteúdo do VitaCast. Vamos lá, Camila! Hoje temos 3 convidados especialistas em emagrecimento. Mila Granda, seja bem-vinda! Ela é nutricionista de Belo Horizonte, empreendedora e participante do reality show Casa das Empreendedoras. Bem-vinda! Exatamente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser demais. Vamos trazer muita informação importante. Legal, bem-vinda! Estamos também com o Rafael Facundo. Ele é nutricionista de Fortaleza, especialista em pré e pós-bariátrica. Sim, obrigado pelo convite, primeiramente. Vamos poder trazer informações e experiências para todos os telespectadores. Também estamos aqui com a Camila Calfa. Ela é nutricionista de Salvador, mentora e especialista em emagrecimento. Bem-vinda, Camila. Olá, obrigada mais uma vez pelo convite. Ansiosa para poder contribuir com vocês. Bacana. Com todos, né? Todos que estão nos assistindo. E, Rafael, vamos começar por você, né? Perguntas, já que o tema é tão abrangente, emagrecimento, e agora pré-verão, né? Acho que é bastante oportuno esse assunto. Rafael, a gente sabe que você trabalha com um nicho, como bem a Isa apresentou, sobre acompanhamento de pessoas que fazem ou fizeram cirurgia bariátrica. Dentro da tua rotina clínica, existe algum problema de saúde associado com esse excesso de peso que é frequentemente encontrado no seu consultório? Alguma patologia ou algum problema que sempre é recorrente dentro do teu consultório? Me conta um pouquinho pra gente. Sim, é bastante comum, né? Na verdade, os pacientes, para que eles estejam aptos a fazer uma cirurgia bariátrica, segundo as recomendações, né, e as legislações referentes, quando o paciente faz uma cirurgia pelo plano de saúde, ele tem que ter pelo menos 3 patologias de base. Uhum. Então, é bastante comum os pacientes apresentarem, né, essas 3 patologias. Muito comum um paciente apresentar uma diabetes, uma hipertensão, muitas vezes também problemas ósseos, né, ou hérnias de disco, problemas de locomoção. Então, são pacientes que normalmente eles perdem a qualidade de vida. São pacientes que a gente costuma falar que eles não estão mais vivendo, muitas vezes eles sobrevivem, né? Então, a cirurgia, apesar de bastante preconceito que nós ainda encontramos hoje, ela traz muito à vida, né? Assim, esse retorno, essa possibilidade de recomeçar. Não é um milagre, mas sim uma oportunidade de recomeçar. Então, é bastante comum, certo? Digamos que unânime até. As pessoas, elas apresentam essas patologias e a cirurgia ela traz, digamos assim, não podemos dizer a cura, mas sim a melhora, né? Onde os pacientes eles fazem o uso medicamentoso, deixam de fazer o uso medicamentoso e olham como uma esperança de uma nova oportunidade. É a luz no fim do túnel, né? Porque a pessoa, para chegar à escolha, a decisão de fazer a bariátrica, ela já tentou todas as alternativas, já passou por vários profissionais, então aquela é uma escolha bem difícil e ela tá vendo ali a mudança, a virada para a vida dela. Sim, normalmente ninguém chega a uma cirurgia como um primeiro método e nem nós queremos que esse paciente ele venha como uma primeira oportunidade, ou seja, a sua primeira tentativa de emagrecimento seja a cirurgia. Então, o paciente, quando ele opta por uma cirurgia, é aquele paciente que ele já, na verdade, eles chegam já dizendo que estão cansados de tentar emagrecer. Muitas vezes foram a profissionais nutricionistas, atendo e muitas vezes também já acompanho e recomendo, né, quando a gente já insiste e vê que não tem sucesso, nutrólogos, enfim,
Então, assim, são pessoas que elas já estão realmente cansadas e olham com, sim, uma luz no fim do túnel, como você falou. As pessoas têm preconceito porque elas acham que a cirurgia bariátrica é um facilitador, ela vai facilitar ali, mas não, a cirurgia não é fácil. Você que trabalha com pós-bariátrica tem várias dificuldades no pós e realmente ali é a última escolha, uma última saída da pessoa. Né, do estilo de vida mesmo, né? Sim, não é fácil. Se o paciente não entender como uma nova oportunidade, como eu falei, assim, não é uma garantia. Você faz uma cirurgia, você vai ser magro. Não existe isso. Ele tem uma oportunidade de recomeçar. Então, assim, ele teve um ganho de peso, isso veio várias sequelas na vida dele, e ele vai ter uma oportunidade de recomeçar do zero. Então, se ele não mudar o estilo de vida, ele volta a reganhar um peso futuramente, depois de 3, 4, 5 anos. Então, a cirurgia não é um milagre. O que é mais importante é que eles entendam, e aí é um trabalho bastante árduo, né, onde vem toda a equipe multidisciplinar em cima disso, para que eles entendam a necessidade, a importância de uma mudança no estilo de vida, hábitos saudáveis, prática de atividade física, enfim, e outros trabalhos associados. E o nutricionista, ele entra com muita importância dentro desse caminho, porque como a Isa falou, é uma mudança, né? Uma mudança muito drástica. Então o Nutri, ele vai guiar todo esse paciente durante tanto o pré, principalmente depois do pós também, né? Com certeza. E Camila, pensando em emagrecimento saudável, fala-se que 30% depende do treino e 70% da alimentação. Você concorda com essa afirmação? Então, vamos lá. Eu acredito que é 50-50, porque o emagrecimento ele é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Então, assim, se eu tenho uma alimentação bem desregrada, se eu como tudo errado, e a gente sabe o que de fato a gente precisa mudar no senso comum para ter um resultado, e eu modifico aquilo, eu posso ter um falso emagrecimento. Reduzir medidas, eliminar água. E as pessoas acreditam que, por exemplo, só com a dieta ela vai ter um emagrecimento, sem esquecer que o emagrecimento é mais complexo. Quando a gente fala de emagrecimento preservando a massa muscular, de emagrecimento é reduzir de fato a gordura abdominal. Então, emagrecer não é apenas você perder peso em balança, é você reduzir a gordura abdominal. E esse processo a gente precisa, de fato, da mobilização de gordura, que aí entra a dieta, baixo carboidrato, aumentar a proteína, aumentar a gordura boa, então aquela reeducação alimentar. E o exercício, ele entra oxidando essa gordura. Então, assim, se eu faço uma dieta, se eu mudo a alimentação, eu vou ter um resultado, qualidade de vida, obviamente, reduzir um peso, em qualidade, quando a gente fala de números, né, totais na balança, mas não é o emagrecimento de fato saudável. Então a gente precisa do exercício, tá, para utilizar essa gordura como fonte de energia e da dieta. Então eu falo assim para as pessoas, nossa, não é que mudar a alimentação não vai valer a pena. Não, existem melhorias, mas se você quer o emagrecimento e tornar ele duradouro, você precisa tratar como estilo de vida. Então, você precisa do exercício e precisa da alimentação. Então, hoje, assim, porque quando a gente fala um pouco de 70, 30, né, lidar com isso é meio complicado. Então, eu digo assim, ó, da mesma forma que você encara a alimentação como algo importante, encare seu exercício. Até porque o exercício também traz toda aquela outra questão da gente extravasar, da gente reduzir. Até aí, quando a gente tem, né, por conta da pandemia, os números de depressão aumentaram. Então, o exercício, ele tem, né, contribuição para isso. É um momento que o paciente, ele extravasa. Muitas vezes, o estresse, a ansiedade do trabalho, nem só com a alimentação ele vai conseguir. O exercício ajuda nesse processo. Então, acredito que seja igual. A gente precisa, de fato, fortalecer cada vez mais esse trabalho multidisciplinar, né, que é o exercício, que é o educador físico e o nutricionistas ali juntos para o emagrecimento de fato verdadeiro e duradouro. Como você bem disse, né, Camila, as pessoas, elas buscam qualidade de vida, mas muitos deles que podem entrar no seu consultório vêm, às vezes, quando de fato está com um dano na saúde, né? Vem buscar um nutricionista não só para adequar a alimentação, isso acaba sendo uma consequência, mas ele vem justamente pensando no problema, na patologia que ele tá presente. No seu consultório, na sua prática clínica, você encontra muitos problemas de saúde recorrente e que muitas vezes podem ser irreversíveis ou não? Vamos lá. Hoje o meu maior nicho, como eu sou especialista em emagrecimento, o emagrecimento, meu público maior é mulher. Então eu trabalho muito com autoestima. É como você falou. É complicado, mas às vezes já procura quando está no estágio
que às vezes já está incomodando até muito mais ao outro do que ela mesma, enfim. Então, o que vem muito junto com isso é compulsão, né? É já ali muito próximo à questão da depressão, é uma distorção de imagem, pessoas que falam que não conseguem mais se olhar no espelho. Então vem muito essa patologia, muito ligada a essa parte mesmo psicológica. Ele já está afetado psicologicamente pelo peso. E aí eu sempre digo, ó, existe uma história para você chegar até aqui. Porque as pessoas que estão acima do peso, muitas vezes as pessoas que se alimentam de forma compulsiva, não é só porque ela quer, existe toda uma história. Eu digo, ó, tem que respeitar essa história, mas entender que você precisa de ajuda. E a partir daqui, vamos fazer todo um tratamento, todo um protocolo. E aí que eu falo, alimentação, para que isso, né, modifique. Aí geralmente assim, os exames laboratoriais, né, vem alterado, mas é muito mais essa questão da compulsão, da ansiedade, do comer por emoções, né? Hoje o meu maior público é esse, mulheres pós-parto que não conseguiram voltar pro peso. Então eu trabalho muito com essa parte de autoestima. E é por isso que eu digo, ó, não adianta você fazer um protocolo, você perder peso e depois você deixar que tudo isso retorne. Então, hoje, né, dentro da minha metodologia de atendimento, hoje o meu método é um método que justamente tem esse olhar para o todo. Porque se você já emagreceu em algum momento da sua vida, é porque você consegue. Talvez o que você precisa entender é que isso tem que fazer parte da sua vida, né? Então, emagrecer, as pessoas falam, ai meu Deus, mas eu não consigo emagrecer. Consegue, um dia você já emagreceu. Então, se você emagreceu lá atrás, é porque você consegue. Talvez você precise encarar isso como algo, né, firme, ter uma motivação para aquilo e seguir todos os dias fazendo algo por você. E vocês, dentro da especialidade de cada um, né, a gente tá falando muito da autoestima, isso é muito importante, né? É importante assim, porque as pessoas, quando elas têm autoestima, elas conseguem executar melhor as atividades, relacionamento, trabalho, enfim. E assim, até complementando um pouco, né, do que a Camila estava falando, o problema até no emagrecimento, como você fala, de virar rotina, porque as pessoas elas querem fazer uma dieta por 1 mês, 2 meses e atingir os resultados. Então, o resultado do emagrecimento, eu digo que às vezes as próprias pessoas são as principais, elas que burlam elas mesmas. Porque elas chegam e colocam como metas e objetivos que vão perder 10, 20 quilos em 1, 2, 3 meses, sendo que não é. Não são alcançáveis, né? É uma constante. Então, se você faz... o que é que as pessoas chegam? Chegam no seu consultório, eu quero perder 20 quilos. Só que elas pensam que vão perder os 20 quilos em 2 meses, em 3 meses, certo? Então, não é isso. Se você fizer uma conta básica, eu vou perder 20 quilos, se você colocar essa meta, né, 2 quilos por mês, em 10 meses ela atinge isso. Agora, fala isso para ela. Ela não faz essas contas. Ela perde 2 no primeiro mês, no segundo ela perde 1, ela já está desesperada. Então, aquilo ali gera o quê? Uma frustração. Então, quando gera uma frustração, o que é que ela faz? Ela chuta o balde, ela deixa de fazer a dieta. Né? Então, por quê? Porque ela pensa que vai ter todo o resultado em um curto tempo. Então, realmente, quando nós falamos em resultado de emagrecimento de uma forma geral, é uma constante, digamos, uma mudança para o resto da vida. E uma conscientização também, né, principalmente. O que precisa entender é justamente como eu falo, cada um tem uma história, cada um tem uma fisiologia, cada um tem um metabolismo diferente, o que você já fez ao longo da sua história muda a forma do seu emagrecimento, se ele vai ser mais rápido ou não, depende de fatores. Então, é isso que eu sempre digo, a melhor dieta é aquela que serve para você, né, dentro da sua individualidade. É verdade. É muito importante entender a relação que a pessoa tem da comida, a importância que tem aquilo na vida dela, porque ela faz aquilo repetidas vezes ao longo da vida. Tem algum significado, tem algum porquê. Então a gente vai conversar sobre isso, se vem de algum trauma da infância, o que você passou que te fez vir repetindo aquele comportamento ao longo da vida. E agora, a gente já descobriu o que a gente vai fazer. Porque a gente tem que entender que a alimentação saudável não é para emagrecer. A função da alimentação saudável é nutrir o nosso corpo. O emagrecimento é coadjuvante a isso. Sim. A partir do momento que a gente entende que a atividade física é inegociável, para mim é igual trabalhar. Tem opção de não trabalhar, eu não tenho opção de não praticar atividade física. E a alimentação saudável, principalmente. E as pessoas, ao longo da ditadura, da dieta, elas começaram a ver dieta e alimentação saudável como algo muito ruim e algo punitivo. E eu sempre falo para os meus pacientes, qual que é o problema que existe em comer uma salada? O que tem de tão ruim em comer uma castanha que chega no fim de semana você não pode fazer isso?
Não tem problema nenhum. E a gente começa a desmitificar isso e entender também. Olha, o que você gosta muito e você faz questão de manter. Eu não vivo sem meu pão de sal. Tá, se eu manter seu pão de sal aqui e à tarde eu tirar ali o arroz e vamos negociando, dessa forma você consegue fazer? Sim. Mas eu quero tirar tudo para emagrecer rápido. Você vai engordar mais rápido ainda. Porque é insustentável. Então a gente vai devagar, porque você engordou em 10 anos. Você não vai emagrecer, mas o certo seria emagrecer em 10 anos, ao mesmo tempo, né? Mas a gente consegue fazer isso em 1 ano, que já é um tempo bom. Mas a gente vai fazer de forma sustentável que você vai manter. E vai ser devagar, gente. Emagrecimento sustentável é devagar, é errando, aprendendo, caindo. É um tratamento, não é uma coisa que se resolve entre uma consulta e outra. Eu sempre falo, olha, tem consulta que você vai ter engordado porque o emagrecimento não é linear, ele não começa aqui e termina aqui. Tem fase que a gente vai dar o máximo, tem fase que vai dar menos, tem fase que vai manter. E a gente tem que ir entendendo o que está acontecendo nessas fases. Né? Não tem problema nenhum. Eu vi no retorno, engordou, você vai chamar minha atenção? Não, a gente vai entender o que aconteceu. Eu perdi meu pai, mas a gente, aconteceu, a gente não vai ficar preso a isso. Agora a gente melhora e vai fazendo dessa forma para conseguir, para ela entender que eu posso ter tudo, eu posso comer de tudo, mas nem tudo sempre. Exatamente. E até pela sua fala, né, a gente percebe que emagrecimento é muito mais do que contar calorias, né? Peso. Porque tem gente que pensa que vai chegar no consultório e vai ter uma dieta aí que vai sair contando. E a gente vê que isso é muito além, né? Muito além. Comida tem um significado na vida da gente enorme, desde a história da humanidade. Representa muita coisa, então não é simplesmente cortar tudo ou simplesmente contar calorias e achar que funciona. E não é só caloria que é importante, também os micronutrientes também são importantes. Não é só carboidrato, quanto de carbo tensa. Não é assim, a gente precisa de micronutrientes para nossa saúde em geral, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Parece difícil, gente, mas é muito mais fácil do que todo mundo imagina. Exatamente. Acho que vai muito o que você falou, né, Isa? Contar calorias. A gente tem que olhar o contexto social, porque sair também, né, interação social também está vinculado com comida e a gente precisa da interação social. E é um trabalho nosso, né, como nutricionista, tirar esse foco do peso. Às vezes o paciente fala, mas quantos quilos que eu vou emagrecer? Eu digo, olha, não vamos falar em relação a números. Tá? Resultado você vai ter. Entenda que o resultado não é subir na balança. Você vai melhorar seu intestino, você vai ter mais disposição. Então, acho que é um papel, assim, nós como profissionais da área de saúde, que visamos qualidade de vida, conscientizar cada vez mais que não é parabéns 5 quilos, 10 quilos. É sempre trazer o benefício para esse outro lado. O maior ganho, né? O maior ganho, assim, que a saúde, né? O bem mais precioso é a saúde. Eu tenho paciente que fala, meu cabelo parou de cair, meu intestino funciona todos os dias. Exatamente. Os meus filhos estão comendo melhor. Hoje em dia a gente pede iFood de 15 em 15 dias. Minha qualidade de vida melhorou muito. Mas eu não emagreci o que eu esperava. Mas eu tô muito feliz e eu quero continuar. E é isso, é de dentro para fora que a mudança de fato começa. E Mila, você falando tudo isso, né, envolvendo até a família, tem alguma coisa recorrente no seu consultório de danos, de problemas de saúde que você pega com frequência justamente por esse estilo de vida, essa alimentação inadequada ao longo desse tempo? Ansiedade. Hoje, 95% dos meus pacientes já tomam um ansiolítico com idade de 22, 25 anos. Hipertensão, diabetes, pré-diabetes. São todos problemas caracterizados pelo estilo de vida ruim que as pessoas vêm adotando ao longo da vida. Comer emoção, né? Hoje em dia você tá feliz, eu vou comer, eu tô triste, eu vou comer, eu terminei um relacionamento, eu vou comer, tem festa, eu vou comer. E eles acham que fazer uma dieta ou ir no nutricionista é que vai cortar aquilo tudo. E agora? Não, gente. A gente pode comer tudo, mas tem que ser a exceção e não a regra. Eu tenho um casamento, eu vou comer o que você quiser. Mas a gente tem que ter de segunda a sexta ali, sábado, e na maioria das escolhas, você vai comer de forma saudável. E aquele momento, porque é cultural comer. Se a gente for olhar a história da humanidade, todas as comemorações eram em torno da mesa de comida. Era comendo e bebendo. E a gente não vai proibir ninguém de comer e falar, você não vai comer. Porque em alguns momentos, um bolo de chocolate vai ser mais saudável que um prato de salada ali. Mas é em alguns momentos e não o tempo todo. Ô Rafael, por que acontece, como evitar o efeito sanfona? Sim, o efeito sanfona, existe até estudos mostrando que ele tem uma relação com pacientes que abandonam o tratamento, digamos, e o acompanhamento.
Entenda a obesidade como uma diabetes ou uma hipertensão. Você já viu em algum momento um diabético que não precisa ter um acompanhamento pelo resto da sua vida com o seu endócrino? Ou a hipertensão com o seu cardiologista? Então, a obesidade, também caracterizada e classificada como uma doença crônica, ela também tem que ter um acompanhamento para o resto da vida. Só que o maior problema é onde os pacientes, quando eles emagrecem, eles acham que estão, me entenda a palavra, curado. E eles se sentem, eu falo que em algumas vezes, não digo confortáveis, eles se sentem como se fosse agora o todo-poderoso. Tipo, agora eu estou magro, eu de nada, ninguém mais eu preciso. Só que ele está muito equivocado. Porque se a obesidade é uma doença crônica, ele está emagrecido por um período. Então, como uma doença, não existe um ex-diabético, como não existe um ex-hipertenso, como não existe um ex-obeso. Ele está magro. Então, ele precisa do acompanhamento pelo resto da vida dele. Como você tinha falado, Camila, o nutricionista, ele tem um papel fundamental. Porque após uma cirurgia, o próprio cirurgião, ele tira muito o time de campo e o nutricionista, com um trabalho de emagrecimento e comportamental, né, associado também a um trabalho do psicólogo de grande importância, ele é quem vai manter aquele paciente, digamos que nos eixos ou nos seus trilhos para o resto da vida dele. Então, o reganho de peso, conforme já estudos mostram, é aquele paciente que ele abandona o tratamento, porque eles entendem que só precisam emagrecer, eles não precisam de um acompanhamento para o resto da sua vida. E aí sim vem esse reganho. E muitas vezes quando eles abandonam esse tratamento, que como você bem disse, né, não existe ex-obeso, é uma condição que ele está hoje emagrecido, como você bem colocou, e ele muitas vezes, acredito eu, que procura vocês novamente quando essa produtividade no trabalho, na vida, né, o que acaba impactando a qualidade de vida, ela é afetada. Então ele só vai buscar de novo e se atentar, e acho que por isso do efeito sanfona, dele buscar você de novo quando de fato está impactando na vida dele. Engraçado né? que assim, eu atendi uma paciente até antes de viajar para cá, e ela pós-bariátrica, tem 2 anos, e ela praticava karatê. E ela relatou justamente isso. Ela, Mila, ela sentindo muitas dores, não estava conseguindo seguir com o esporte. E o que é que a gente, né, na avaliação antropométrica que a gente faz para ver questão de peso versus percentual de gordura, massa magra, que ela estava com deficiência de massa magra. Por quê? No processo, né, da cirurgia bariátrica existe uma perda de tecido gorduroso, né, da gordura, mas também de massa magra e até em percentual menor, se eu não estiver falando correto, você me fala, até de massa óssea muitas vezes, porque o paciente ele passa por um processo invasivo. E aí depois a dificuldade, né, de se alimentar, não consegue ter uma alimentação proteica, digamos assim, por questões sólidas. Então tudo isso, além da cirurgia, ao longo dos 2 anos, com a alimentação mais deficiente, ela teve essa perda. Então ela me procurou agora, a gente está fazendo o processo, né, a gente entra com a utilização da proteína em pó, né, da whey, para ajudar ela. Agora eu falei, o seu trabalho agora é muito mais o músculo em si do que perder a gordura. A gente tem que trabalhar, porque precisa compreender que o peso em balança, né, ele mascara tudo isso. Aí você falou e de fato, ela não conseguiu seguir com o esporte, teve que parar por dores que ela sentia absurdas por conta disso. Impactou na vida dela. Então não foi só o peso ideal, né? O peso atingido, mas foi como a gente estava comentando. Acabou afetando na produtividade desse paciente. E quando a gente fala, só para quem está em casa e assistindo a gente, né, Isa? Avaliação antropométrica. O que é a avaliação antropométrica, né? A gente está em meios de nutricionistas aqui, mas é a avaliação, se vocês quiserem explicar até para o pessoal, uma avaliação mais detalhada, né? Que a gente não vê só o peso e a altura. A gente vai avaliar a circunferência abdominal, a gente vai avaliar as dobras, né, pra gente verificar qual é o percentual de gordura, ou seja, daquele peso total, quanto que você tem de gordura e massa magra, porque tem que ter uma proporção. Então, tem aquele desenhozinho clichê, né, são 2 pessoas do mesmo peso, na mesma altura, muitas vezes um pode de fato estar com sobrepeso e o outro não. Então, a composição corporal ela é muito importante até para direcionar o planejamento alimentar. Então vai além de peso e altura, e a gente avaliar todos esses parâmetros e cruzar ele para dar de fato um diagnóstico nutricional. Sim. É bastante importante realmente essa composição, porque assim, quando nós falamos até na própria questão da cirurgia, você relatou esse caso,
nós olhamos muito para o emagrecimento de forma correta. Como é um emagrecimento mais rápido, mais acelerado, então você tem que realmente manter essas avaliações, por isso que a gente fala da importância do acompanhamento, onde nós vamos avaliando a depressão proteica muscular. Sim. Não somente focando em perder peso, porque peso é um número que pra gente eu considero um número vago. As pessoas elas olham muito, de forma geral, quando olham do emagrecimento, eles não olham do emagrecimento qualitativo, eles olham quantitativo, Sim. Ou seja, eles olham um número. E quando você fala do emagrecimento, você tem que olhar muito mais de uma forma de qualidade, onde aquele paciente ele vai eliminar o tecido adiposo, né, que é o que não é interessante, e não o tecido muscular, o tecido magro. Então, sim, faz uma suplementação, avaliações, justamente para que evite, né, que o paciente ele tenha realmente essa redução da massa muscular e fazendo com que ele tenha um emagrecimento de qualidade, até para que ele evite, que é bem caracterizado em alguns pacientes de emagrecimento no pós-cirúrgico, aquele aspecto que as pessoas falam, ficou com a cara de doente, mas normalmente esses pacientes são pessoas que não cumprem com o protocolo, pessoas que não praticam atividade física, ou seja, fogem totalmente das orientações que são prescritas, né? Então, avaliar o emagrecimento de uma forma muito mais qualitativa do que de uma forma quantitativa, ou seja, não só a balança, mas uma avaliação antropométrica através, enfim, de equipamentos especiais para... Muito bom também para avaliar aquela que chega falando que é a falsa magra. Eu sou magra, mas meu percentual de gordura é alto. E aí é importantíssima a avaliação, a maioria das vezes é porque a pessoa tem uma massa muscular muito baixa, e aí o percentual de gordura vai dar mais alto, e aí a gente tem que trabalhar para melhorar essa massa muscular sem ganhar gordura para ir diminuindo esse percentual. Então, uma avaliação que vai dar esse norte pra gente. É verdade. E, Rafael, pensando na sua experiência profissional, como que a suplementação pode contribuir para os pacientes aí pré e pós-bariátricos? Sim, absurdamente. Como eu falei, assim, nós fazemos as avaliações, então fazemos a suplementação. No caso, o paciente bariátrico, ele tem uma dificuldade pela privação alimentar e sim pela questão de aceitação de uma ingesta proteica, né? Então, proteínas ele aceita com maior dificuldade. Carne, frango, peixe, enfim. Então, assim, no caso, o suplemento proteico, uma proteína, whey protein, enfim, como uma glutamina, uma creatina, eles vão ser fundamentais, tá? Nesse processo. Justamente porque como eles atuam como um complemento alimentar, um suplemento, então são produtos que nós começamos a utilizar a partir do segundo dia pós-operatório, justamente visando o quê? Reduzir o mínimo possível a massa muscular desse paciente, né? Fazendo esse complemento da dieta, porque a quantidade é insuficiente, né? Então eles vivem por um bom período em déficit. Então fazemos essa suplementação e muitos também entramos com alguma suplementação de vitaminas, que é fundamental, tá? No caso, dependendo do método cirúrgico, porque existem inúmeros métodos cirúrgicos, e hoje existe 10 métodos cirúrgicos, as pessoas acham que não, mas existem até mais. Existem os mais comuns, que são o sleeve e o bypass, que são os mais comuns. O bypass que a gente chama de cirurgia desabsortiva, né, onde os pacientes eles perdem boa parte da absorção de alguns nutrientes, em principal as vitaminas do complexo B. Então, assim, nós fazemos o acompanhamento onde é feito exames, né, bioquímicos de rotina, certo? E aí fazemos também uma suplementação específica, multivitamínicos, colágeno também, para melhora de cabelo, unha, pele, enfim, porque também tem esse relato, tá? Os pacientes, eles tendem a perder um pouco de cabelo, um pouco do enfraquecimento de unha, então fazemos também uma suplementação com colágeno. Alguns pacientes que têm uma alteração da flora, né? Então fazemos o uso de probióticos também. Então, assim, a gente consegue hoje ter, graças, né, às indústrias, né? No caso a Vitafor, que nos proporciona inúmeros suplementos. Então, nós conseguimos ter uma suplementação e dar um suporte muito legal para esses pacientes, para que eles possam passar pela cirurgia com o mínimo de dano possível e entrar numa vida normal o quanto antes. E Mila, pensando, né, nos pacientes que são saudáveis, mas que buscam o emagrecimento, a suplementação também pode contribuir?
Pode contribuir, proteína, pensando no aporte proteico, em refeição rápida ali, que você quer uma praticidade, é importantíssimo, e proteína. Pensando também na menor perda muscular, quanto manter elevado o consumo de proteína é melhor. Muitas pessoas hoje, por exemplo, não têm o hábito de jantar comida, não gostam de comer comida à noite. Sim. Então ali a gente entra com suplementação, colágeno para diminuir a flacidez, para melhorar o aspecto da pele, ômega 3, creatina para melhorar a força e resistência muscular. São vários suplementos que são super úteis e necessários nesse processo. Bacana. A Camila, ela falou bastante também de mulheres, né, Isa? Emagrecimento que ela tem de mulheres. Tem também algum suplemento que você gosta, Camila, de trabalhar? E a gente falou muito, né, de mulheres que estão em busca do emagrecimento, depressão, ansiedade. Conta um pouquinho pra gente nesse núcleo feminino aí. Eu até falei, né, pro pessoal, assim, a whey hoje é um grande aliado. Porque quando a gente fala de emagrecimento, que a proteína aumenta a saciedade, diminui o catabolismo muscular, né, é um macronutriente mais termogênico e que na prática as pessoas têm dificuldade de consumir. E a gente pensa aí que um scoop de whey, por exemplo, equivale a mais ou menos 3 ovos, né, em relação à quantidade de proteína. Então é bem interessante a gente fazer o uso desse produto. Ômega 3, porque o paciente que está acima do peso é um paciente inflamado, tá? Com toda a parte de glutamina, simbióticos, porque tem ligação. Para mim não existe um paciente que está acima do peso e não precisa tratar intestino, é porta de entrada, né? Querendo ou não, é absorção. Então, creatina também, como Mila falou, que é um suplemento que ajuda bastante. Termogênico. Gosto, sim, termoplus. Enfim, mas hoje, assim, a proteína é um dos produtos que, assim, não existe um paciente não fazer uso. Principalmente quando a gente fala de mulheres, existe um pouco, né, da dificuldade do consumo de proteína, eu digo assim, um pouco mais elevada. As pessoas acham, ai meu Deus, comer, nossa, 3 ovos é demais. Então, assim, a proteína ela se torna aliada, né, em relação à qualidade dos aminoácidos, que a gente sabe que a whey tem toda essa parte, né, de conter BCA, enfim, vai dar todo um suporte para a parte muscular, ao mesmo tempo que tá dando um suporte, um aporte proteico diário. E é prático. As pessoas precisam de praticidade. Então, se o paciente chega, ele quer mudança, e você faz algo que não está dentro da rotina, dentro do que ele realmente pode conduzir, a gente dificulta, a gente não facilita. Então, se a gente quer facilidade, a gente tem que ajudar o seu paciente a alcançar, né? É versátil, né? Então, assim, pra mim não existe um produto, um dos melhores hoje que eu trabalho para emagrecimento é a whey. E você bem falou, né? É gostoso o whey protein também. E tem a versão neutra, que pode facilitar a vida dos pacientes, de todos vocês, né? Isso. E eu trago essa informação em relação até à questão do produto, né? Por que a gente indica, por que é importante a gente conhecer, a gente experimentar. Porque no emagrecimento, a relação com o doce, muitas vezes, ele é muito grande. Então, quando você pega uma proteína que ela é bem dosada no sabor, não é uma proteína muito doce, né, que traz aquela relação, ajuda muito mais. Então, isso também conta, tá? O sabor conta. Ó, eu acho que foi uma dica de ouro aí, né, Isa? Nossa, com certeza. Conta muito. Sabor. E assim, emagrecimento é um assunto complexo, né? Então a gente tem aí vários pontos de vista, mas todos a gente pensa qualidade de vida, alimentação, suplementação e treino. Acho que fica a dica de ouro aí, né? Pra quem tá nos assistindo hoje. E não para, exatamente. Senão a gente vai ter o efeito sanfona. É um conceito todo dia. Todos os métodos de emagrecimento, o único que emagrece de fato é a dieta, a alimentação saudável. E é bem difícil, a suplementação entra para ajudar, facilitar em vários momentos ali. Mas nada do que a gente falar aqui de cirurgia, se não mudar o hábito, se não melhorar a alimentação, se não colocar uma atividade física ali, não vai ser duradouro. E é necessário esse acompanhamento, que a gente já entendeu que é preciso ter um nutricionista para acompanhar. Certo, né, Isa? Gente, Bom, passou rápido. Foi um bate-papo tão gostoso. Emagrecimento a gente pode falar. Pode emendar outro, né? Já. Bom, agradeço. Nosso patrocinador Vitafor, né, Isa, enviou alguns presentes para vocês em agradecimento a esse bate-papo tão gostoso e por compartilhar dicas valiosas, que já foram algumas dicas durante o nossa apresentação. Obrigado. Mila Obrigada. e Camila.
Xará. Podem abrir, por favor. Presente pra vocês. Presente, lançamento. Não acredito. Não, isso aqui é uma joia. É uma joia. Mostra pro pessoal. Nosso Bom. lançamento. Nosso lançamento, que é o Colos Forte, né? Um produto maravilhoso aí para imunidade, para fator de crescimento, Longevidade muscular, Já começar a testar, né? Para prescrever para os pacientes. gástrico, tudo que todo mundo Sim. precisa. Bom, gostaria de que vocês deixassem o contato de vocês, né? Hoje a gente falou aí com um pedacinho do Brasil, né, Isa? Exatamente. Se vocês puderem deixar o contato de vocês, Mila, Dr. Rafael, doutora Camila, por favor, fiquem à vontade. Bom, vou deixar meu Instagram, que é o que todo mundo acessa hoje, tem na mão o tempo todo. É @milagandra e o da clínica é Clínica Milagandra. Me sigam lá que eu posto muita dica, receita, dia a dia, muito conteúdo legal. Então vamos lá. Meu Instagram, Rafael Facundo, nutricionista, certo? Quem precisar emagrecimento pré e pós-cirurgia, estamos aqui, ok? @Camila Calfa Nutri 71992691111 e lá no meu Instagram também eu todos os dias dou dica para que você de fato atinja o seu objetivo. Nosso VitaCast fica por aqui hoje. E toda terça-feira tem episódio novo. Então, deixem suas sugestões nos comentários, caso vocês queiram saber outros temas ou até mesmo queiram saber mais sobre emagrecimento, né, Isa? Para os próximos programas, inscrevam-se no nosso canal, curtem todo o nosso conteúdo e sigam o nosso patrocinador oficial, que é Vitafor Nutrientes, @Vitafor Nutrientes ou @VitaforScience. Até lá, pessoal. Muito obrigada, viu, pela presença de todos Obrigado. vocês. Eu vou Até deixar a uma próxima. cejar também, porque vai que a Vitafor me convida de novo. Seria um prazer, né? Também já me sinto Conte com a convidado. gente. Com certeza, foi muito bom. Obrigada. Gente, Por nada, e vem vai viver bem, mais né? magra Vem depois viver desse bem, bate-papo. Vitafor. Eu aprendi assim, super.